sou nutricionista clínica e funcional e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre o manejo nutricional nas doenças inflamatórias intestinais. Bom, como nós já sabemos, a doença inflamatória intestinal ela é uma doença que é idiopática, muitas das vezes com uma inflamação crônica, e a nutrição está diretamente relacionada com o seu tratamento, principalmente no momento das crises. Já se sabe, na nutrição, que uma dieta equilibrada, rica em carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais é essencial para o organismo, seja em algum caso de doença inflamatória intestinal, seja para o indivíduo saudável, não importa. Nós sabemos que todos devem manter uma dieta equilibrada, contendo tanto macronutrientes quanto micronutrientes. Ressaltando que os macronutrientes são carboidratos, proteínas e lipídios e os micronutrientes são considerados vitaminas e minerais. Bom, e essa presença dessas doenças crônicas, e eu ressalto dentro dessas doenças inflamatórias, principalmente doença de Crohn, a colite ulcerativa, que são doenças que causam bastante complicação para os pacientes, e às vezes até achar um ponto de equilíbrio, os pacientes sofrem muito. A dieta ela tem que ser bem acompanhada, Os alimentos que o paciente consome, eles têm que ser bem acompanhados até acharmos um equilíbrio. E muitas das vezes, durante esse processo, durante esse caminho, alguns pacientes sofrem de crises, que podem trazer sintomas bem graves, como diarreias, extenuantes, sangramentos excessivos, dores abdominais muito fortes, e aí por isso alguns pacientes acabam trazendo consigo um quadro de desnutrição, um quadro de inflamação do organismo como um todo, então o estresse oxidativo muito elevado, desidratação também é algo muito comum, e isso acaba aumentando alguns requisitos nutricionais básicos da alimentação, então como calorias, um aumento da necessidade de ingestão de vitaminas, de minerais, de nutrientes no geral e da energia também, porque alguns pacientes reclamam dessa certa fadiga, falta de concentração, memória e vários outros sintomas. Bom, na doença, na doença de Crohn, a gente tem uma particularidade que é essa inflamação aí na região do intestino delgado, principalmente no jejum e no ilho. E se a gente tem essa inflamação, principalmente nas crises ali, o indivíduo que está nessa crise principalmente e que está com essa inflamação aumentada aí na doença de Crohn, ele tem uma dificuldade de digestão e absorção de algumas vitaminas, principalmente do grupo das lipossolúveis, que tem afinidade à gordura. Então, principalmente, ele tem deficiência da absorção de vitamina A, vitamina E, vitamina D e vitamina K. E algumas das vezes, a vitamina B12 também pode ser afetada. Já na colite ulcerativa, como a inflamação ela atinge principalmente a região ali do cólon, essa reabsorção de água, filtração de água, ela pode ser comprometida. Então, muitas das vezes, esses pacientes vêm acompanhados aí com uma diarreia e muitos quadros de desidratação e acaba que algumas vitaminas que são hidrossolúveis também acabam sendo comprometidas. Então, durante essas crises, alguns déficits nutricionais, eles são muito aparentes, muito comuns, e a gente precisa manter uma nutrição adequada. E essa nutrição adequada, ela vai ajudar não só no tratamento, a melhorar aí os sintomas que a pessoa sofre, então melhorar as dores abdominais, as crises de diarreia, ou até as crises aí de constipação, que alguns também sofrem, pode melhorar aí a digestão de nutrientes, a absorção desses nutrientes, promover a cicatrização em casos cirúrgicos, melhorar, no geral, o bem-estar geral desse paciente, trazer uma melhor qualidade de vida e, querendo ou não, aumentar a imunidade desses indivíduos, melhorando e aliviando aí esses sintomas gastrointestinais.
Então, gente, a alimentação, vamos dizer assim, que pra gente falar que existe uma dieta especial, existe um alimento especial, que as evidências científicas trazem que algo vai realmente prevenir, ou que vai tratar, ou que vai curar a doença inflamatória, intestinal inflamatória, ela não existe. Então, as evidências não trazem nenhum alimento ou a dieta específica que cure a doença inflamatória intestinal. Cada pessoa vai ter uma particularidade, vai ter algum alimento que às vezes não vai tolerar, vai ter um momento que não estará tolerando aquele alimento, né? Por exemplo, como nas crises que a gente fala muito, né? Então, a individualidade, ela é primordial. E um bom nutricionista, um nutricionista que vai te acompanhar, ele tem que olhar por esse lado. Então, qual é a sua individualidade diante do seu caso? E principalmente nos períodos de crise. Nos períodos de remissão, acontece de muitas das vezes do paciente conseguir manter aí uma dieta, né, um plano mais normal, incluindo alguns alimentos que nas crises ele não tolera. Para a gente avaliar, né, como que será esse plano alimentar, como que será a dieta, como que será a rotina alimentar dessa pessoa, desse indivíduo, né, a dieta ela tem que ser individualizada e baseada em alguns parâmetros, principalmente aí, sintomas, né, então se o indivíduo, né, ele está com diarreia, se ele está com dores abdominais fortes, se ele está com constipação, se a pessoa está em remissão ou está em alguma crise, a localização da doença, que é muito importante, a presença de alguma estenose, ou a região ali onde foi feita uma cirurgia, se tem alguma deficiência nutricional, porque às vezes é comum uma deficiência, por exemplo, de ferro, de complexo B, de fibras na dieta, né, uma deficiência de zinco. Então, alguns minerais nós temos que observar bastante, né, essas deficiências, tá? Além disso, né, nós temos algumas particularidades aí nesses pacientes que têm ou colite ulcerativa ou doença de Crohn, tá? Porque alguns pacientes podem, né, vir acompanhados aí, além da inflamação, né, com uma certa intolerância principalmente, por exemplo, uma intolerância à lactose. Então, algumas pessoas não toleram muito bem a ingestão de leite e seus derivados. Outras pessoas, né, já têm aí uma certa intolerância ao glúten, então não conseguem, né, ter uma digestão muito boa dessa proteína que é o glúten, que vem aí em alguns produtos de panificação, principalmente produtos que tem trigo, cevada, centeia, aveia, né, envolvidos. Também alguns indivíduos não toleram muito bem alguns açúcares, como o sorbitol, o manitol, o xilitol, então causa aí uma certa distensão abdominal, uma produção de gases excessiva, né? E aí, alguns alimentos que contêm alguns tipos de açúcares que são normais, são do próprio alimento, né? Por exemplo, como de cereais, né? Então, a dieta que muita gente fala aí que é a dieta de FODMAPs, né? Uma dieta baixa em FODMAPs. FODMAPs são esses açúcares oligosacarídeos, polissacarídeos, que estão presentes na nossa alimentação no geral, né? Então, alimentos como frutas, verduras, cereais, contêm esses FODMAPs que a gente chama. E essa dieta abaixo, né, em FODMAPs, muitas das vezes tem se mostrado também adequada e contribuidora para aliviar alguns sintomas que algumas pessoas sentem, tá? Alguns outros pontos importantes, né, que é legal trazer aqui e ressaltar isso, porque como eu disse, não existe uma dieta, um alimento específico. Então é legal ressaltar que a pessoa tente identificar qual é o alimento, né, que está trazendo mais sintomas para ele. Qual alimento não faz bem, né, para você aí que está assistindo. Então, qual alimento não é legal? Então, faça, né, um diário alimentar. O diário alimentar é algo que pode te ajudar bastante, porque o diário alimentar você vai anotar
o horário que você consumiu, qual refeição que você consumiu, o que você consumiu e a quantidade daquele alimento que você consumiu. E nesse diário alimentar você ainda pode complementar com foto, você pode complementar com sinais e sintomas, às vezes que você teve posterior à ingestão desses alimentos, né? Então você não deixe de esquecer, você acaba fazendo um feedback de tudo o que está acontecendo na sua alimentação e é até legal para você ver se você está conseguindo adequar, né, todos esses micronutrientes que são essenciais para uma boa nutrição, para um equilíbrio nutricional e para o seu tratamento. Bom, então você consegue ter uma noção, né? Nossa, será que eu estou consumindo proteína na quantidade ideal? Será que eu estou consumindo cálcio na quantidade ideal, ferro na quantidade ideal? E aí vem a ajuda de um profissional nutricionista para te auxiliar aí nesse manejo nutricional seu, na sua rotina alimentar e no alívio dos sintomas que você possa ter, né? E principalmente um profissional nutricionista para te ajudar nos períodos de crise. Isso é essencial. Mas para finalizar aqui e para deixar algumas dicas aí para vocês, o interessante é faça periodização das suas refeições, né? Consuma pouco, várias vezes ao dia. Então, pequenas porções é como se fosse o segredo que eu digo para vocês. E claro, pequenas porções com qualidade, né, gente? Não adianta também comer pequenas porções de alimentos que não são nutritivos, que são ultraprocessados, que tem muito corante, conservante, aditivos e etc. Também é muito importante, né, fazer refeições em locais calmos, porque o estresse, né, nas doenças inflamatórias intestinais pode piorar a inflamação, tá? Então o estresse ele é um agravante do seu sintoma e pode retardar aí o nosso tratamento, né? Outro ponto importante é você avaliar o que você está comendo no seu dia, né? Então, investir aí bastante em frutas, hortaliças, né? No geral, então legumes, verduras, investir em cereais, mas cuidado só com alguns cereais, porque algumas pessoas, principalmente as pessoas que estão em crise, né? Elas às vezes não vão tolerar os alimentos integrais, então os cereais integrais, justamente porque tem as fibras insolúveis que não é muito bem tolerada por grande parte das pessoas que têm doença inflamatória intestinal, tá? Mas algumas outras fibras, elas são essenciais, principalmente para esse tratamento, então a qualidade da fibra, ela também vai ser primordial aí para complementar e para ajudar durante o tratamento, durante a proteção, né, do seu intestino, durante a sua vida, tá? Porque as fibras, elas são protetoras, então você precisa dessas fibras na sua dieta, tá? Outro ponto importante é você sinalizar, né, fazer esse recordatório, esse diário alimentar para te ajudar a sinalizar quais são os alimentos desencadeadores de algum sintoma, quais são os alimentos que você não tolera nas suas crises, tá? Isso é muito importante, você identificar a sua individualidade. Não adianta eu falar, né, que a gente tem que sempre avaliar cada pessoa, cada caso, certo? Tomar muito líquido, então investir, né, na quantidade de líquidos que você está tomando durante o dia, tá? Água, gente, sempre bebam água, tá? E, né, gente, consumir boas fontes de proteína, boas fontes de cálcio, boas fontes de ferro, que são importantíssimas, né, para um bom funcionamento do organismo, para evitar aí alguns casos, né, de osteoporose, osteopenia, de redução da imunidade. Então, consumir os nutrientes em quantidades ideais, avaliando sempre muito bem o que você tolera, o que você não tolera, se você está em crise ou se você está, né, num período de remissão, beber bastante líquido, comer pequenas porções e com qualidade essas porções ao longo do seu dia e também evitar, né, ultraprocessados, industrializados, alimentos de pacotinho, tá? Isso não é legal, a não ser que seja uma prescrição de algum suplemento nutricional para algum momento que você esteja passando e por algum profissional que esteja te acompanhando. No mais, gente, procure sempre os alimentos naturais, tá? Então eu costumo sempre fechar com uma frase assim:
descasque mais e desembale menos, né? Sempre os alimentos naturais vão promover aí a sua saúde e um equilíbrio do seu organismo. Então aqui são apenas algumas dicas, certo? Espero que vocês estejam se cuidando e caso não estejam, né, conseguindo se cuidar sozinhos, manter a sua qualidade nutricional, estejam com dificuldade de saber qual alimento pode comer, não pode comer, qual está piorando a minha crise, qual, né, está me causando mais sintomas, procure um profissional, tá? Então, procure um profissional nutricionista para te ajudar, para te acompanhar, tá? Porque as doenças inflamatórias intestinais são tratáveis, né? São doenças que a gente consegue amenizar e deixar aí o paciente, você, num período muito bem e com bem-estar e com qualidade de vida, tá bom? Então, um beijo e até a próxima vez.